Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath. Nesse vídeo eu vim contar, pra vocês, que estavam esperando, que eu decidi fechar a loja. Coloquei já que era as últimas semanas. Não tive assim muita procura não. Hoje é sábado, dia 13, eu acho. Deixa eu olhar aqui. Peraí. Dia 13 de setembro. Eu vim contar pra vocês, que lá, faz um tempo já, que eu tinha dito, que eu tinha colocado currículos em alguns lugares. E de 8 lugares que eu coloquei currículo, somente uma empresa me chamou. Um supermercado e a vaga para operador de caixa. Eu não tenho experiência como operador de caixa. Eu fiz uma entrevista online, a primeira etapa, e desde o início eu já deixei claro que eu não tinha experiência como operador de caixa, para não criar tanta expectativa neles também, mas eu tenho outras experiências, então eu falei as experiências que eu tinha, e mesmo assim eles quiseram continuar comigo, mesmo sem experiência. Na segunda etapa foi presencial, e chegando lá eu conversei com uma psicóloga e a gestora. E lá elas perguntaram também sobre a minha experiência, um pouquinho sobre mim, onde eu morava. A primeira etapa também foi a mesma coisa. Perguntaram questão de mobilidade de ônibus. O supermercado é próximo, tá? É lá perto do outro, onde eu trabalhava. Só que lá eu era embaladora. E para isso eu vou ser operador de caixa. Aí fiz a primeira etapa, fiz a segunda etapa, fui aprovada nas duas e passei para a terceira etapa. A terceira etapa foi um teste de confiabilidade. Como é operador de caixa, eu vou trabalhar com dinheiro, Então, obviamente que eles vão perguntar sobre esse tema. Foi 30 minutos respondendo somente perguntas e cada pergunta só tinha 10 segundos para responder. E era muito rápido assim, não dava nem tempo de ler a pergunta completa e a gente já tinha que responder. Tanto que teve uma que eu não consegui ler, então ela pulou, eu não consegui responder a tempo. 10 segundos foi muito rápido. E os temas que foi abordado nesse teste de confiabilidade, eu vou contar pra vocês, tá? Que foi um pouco... me surpreendeu, Foi um pouco assim... diferente, bem diferente do que eu já passei em outras seleções. Nesse teste eles perguntavam sobre furto e roubo. E perguntava sobre, assim, se você concordava, se você não concordava, o que é que você achava. Eram respostas de sim, não, sim, não, sim, não. Aí tinha a descritivo e você tinha que responder sim ou não. Aí pronto, tinha esses dois temas. Tinha também ilícitas, Aí eu vou deixar, eu não usei, não conheço ninguém assim, Puf. Respondi vários temas. Aí perguntava se fuma ou bebe, relacionado a esse tema também. E não, eu nunca fiz nada disso, Eu tenho problema respiratório, então se der uma chuva grossa eu tô parando no hospital. Então assim, eu não fumo, não bebo. Tinha perguntas também sobre mais dois temas, que eu achei bem interessante, mas infelizmente faz parte da nossa realidade. Sobre o tema de dívidas financeiras. No questionário perguntava se eu tinha dívidas, se eu devia para alguém da família, se eu já tinha pego dinheiro com agiota. Perguntava se eu já tinha feito empréstimo. Perguntava várias coisas assim nesse sentido. E como vocês sabem aqui no canal, eu não tenho dívidas, as dívidas que eu tenho no cartão são todas em dia. Eu sempre pago até antecipado. E o outro tema foi sobre apostas online. Para você que não me conhece, eu não sei se eu já falei em outros vídeos, eu tenho horror à aposta. Eu não gosto de aposta. Meu companheiro teve problemas com o jogo, então assim, eu enfrentei uma turbulência junto com ele. Já passamos dessa fase.
Ele conseguiu sair do vício em apostas, porque eu botei um juizinho na cabeça dele, mas é muito difícil assim, para quem vive a realidade, né? Já são várias famílias destruídas, várias pessoas que... Então, é muito difícil, né? A realidade aí do brasileiro pensando que pode ganhar dinheiro fácil. E essa não é a realidade, não existe almoço grátis, né? Então foram perguntas assim, nesse naipe, assim, né? Nesse estilo. Foram 30 minutos sobre só esses assuntos e as perguntas eram bem parecidas, bem muito parecidas. Aí eu respondi, beleza. Aí perguntava também se eu estava falando a verdade e perguntava também se eu estava disponível a passar por um detector de mentiras para saber se eu estava falando a verdade. E tinha outras perguntas também relacionadas a outros assuntos, por exemplo, se eu visse um colega de trabalho bebendo, ou outra coisa, se eu ia lá, ia dedurar e tal, não sei o quê. Enfim, mas pra você fazer uma denúncia assim, você tem que ter prova, né? Sem prova você não pode fazer nada. Aí pronto, respondi o questionário. Quando foi, acho que foi no mesmo dia ou no outro dia, ligou uma pessoa pra mim numa videochamada. Gente, esse teste de confiabilidade foi gravado, tá? Eu fui lendo as perguntas e o meu computador tem câmera, e a câmera ia me gravando sobre o meu rosto, né? Então eles viam o meu rosto, eu não sei se eles escutavam, mas tinha a gravação, eles viram a gravação e depois falaram comigo, perguntando o que é que eu achei sobre o teste de confiabilidade, né? Assim, pela minha experiência, né, eu sou muito madura já em relação a essa parte, então eu já sabia da maioria das coisas. Não tenho vivência de beber ou fumar, não tenho experiência de festa, não, né? Enfim, nas outras empresas que eu trabalhei, tem os procedimentos de segurança, que é mostrar a bolsa quando sair. Se você comprar alguma coisa, você tem que ter a nota, você tem que carimbar, tem que ter a assinatura do líder, do gestor, alguma coisa assim, do encarregado. Então, assim, tudo isso aí eu já sabia, né? Então, já fiz parte também ali, uma pequena parte, né, da segurança, né, pra vigiar o local. Então, assim, eu já sabia, então não foi muita novidade. O que eu achei diferente foi as dívidas financeiras e a questão das apostas online, né? Mas eu também já sabia desse tema, então, assim, pra mim foi bem natural. Aí, fui aprovada nessas 3 etapas. Aí, na 4ª etapa, né, me pediram para enviar os meus documentos online, de forma online. Aí eu enviei, fiz toda a documentação, enviei, né? Como vocês sabem, eu tenho impressora, tenho computador, então facilita para mim já. Eu não preciso sair atrás de lan house, por exemplo. Aí eu enviei. Aí, pronto, falaram que eu tinha sido aprovada, pediram uma foto minha e a conta bancária. Aí, me deram a resposta ontem, que eu começo depois de amanhã, na segunda-feira, dia 15. Ainda bem que é perto de casa, né? O horário é de 11h30 até 8h50. Eu falei, né, para os meus familiares já desde o início, falei para minhas amigas também, né, que eu estava participando do processo, falei como era. E tamo aí, estou morrendo de medo porque eu nunca trabalhei como operador de caixa. Deve ser muito ruim porque todo mundo reclama, mas como eu disse a vocês, né, eu tô encerrando a loja, eu vou me mudar, o lugar onde eu vou me mudar não tem essa movimentação toda, a lei é somente para morar. Os mercados que tem a maioria falem, né, só tem um que ficou ali duradouro. Tem um depósito de construção, que também é muito pequeno, tem casa de ração, também que é pequeno, então assim, são mínimas coisas que dá certo. E a minha loja, infelizmente, ali não iria render, tá? Não iria render.
E também tem a questão da privacidade, né? Sim, deixa eu contar, né? Ao lado da minha casa é um depósito de... Eu não sei o que é, mas eu acho que é máquinas. Tem alguma coisa a ver com construção. E do outro lado é a casa do meu tio. Uma tá desalugada e as outras duas, que é de trás, tá alugada. Mas não tem, assim, zoada como aqui, né? A rua lá é mais parada, então... não tem movimento, assim, pra mim, né? Então... Aí tem a vizinha de frente que ela faz almoço, né? Janta, alguma coisa assim, tipo lanche. Que eu vi já, né? Eu já sabia, né? Porque minha mãe mora ali, então eu já sabia. E de vez em quando tem umas pessoas lá na frente, né? Comendo, bebendo, né? E é isso. Então, essa é a novidade que eu tenho pra falar pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma reclamação, pode deixar nos comentários. Bom, então é isso, né? O vídeo tá muito longo, vou encerrar por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar a curtida.